Boa noite, pessoal. Vou deixar essa aula gravada aí para vocês, certo? Vou falar então da situação de aprendizagem. Provavelmente vocês devem ter visto ela lá, na aula presencial. Mas eu vou falar como que o contexto dela e os assuntos pertinentes aí. Vou só compartilhar a tela aqui com vocês. Ela chama então revisão e reposição. Vamos ver o que se pede nela aí. Bom, vamos lá. Bom dia, Alberto. Como vai? Olá, Júlio. Tudo bem? Está sendo mais um dia de trabalho com muitas tarefas a executar. Preciso verificar no almoxarifado quantos redutores há, se estão funcionando corretamente. Você poderia me ajudar? Claro. O que você deseja que eu faça primeiro? Você pode verificar as peças do estoque e eu vou levantar as que não estão operando na máquina, ok? Claro, pode deixar. Após fazermos este levantamento, vamos ver todos que estão com problemas, desmontá-los e fazer os reparos necessários, certo? Além de testá-los para ver se estão funcionando corretamente. Correto? Isso mesmo, você está certo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então isso aí que vocês devem ter feito na aula presencial é selecionar as ferramentas adequadas para desmontar o redutor de velocidade, muito parecido com a situação de aprendizagem 1, né? Sei que vocês fizeram o farão, ou já fizeram na aula. Identificar as causas raízes, normalmente o professor introduziu defeitos no redutor, né? E vocês então diagnosticaram, fizeram os devidos reparos, né? Os devidos procedimentos e apontado ao professor o que foi feito, né? E o que foi feito também para não se ter defeito posteriormente, ou seja, determinar a causa raiz, certo? Da mesma forma, esse também é a etapa 3 e a etapa 4 aí, né? Vocês vão fazer então um registro do funcionamento adequado. Então, isso aí vocês fizeram com o professor, né? Bom, para isso, né, pessoal, para a gente precisa saber alguns procedimentos. Então, por exemplo, a gestão de processos, né? Então, para que um setor ou departamento ele vai ter uma atuação eficaz, é tem necessário então que existam metas, padrões e procedimentos de trabalho das suas atividades, exista um sistema informatizado então de gerenciamento da empresa da manutenção, possua pessoal capacitado e tem o domínio das ferramentas de planejamento. Então, todos os passos ou ações de cada departamento devem ser definidos de tal forma que se possa maximizar a eficiência, então, gastando o menor tempo possível e com os recursos adequados. Então, esses padrões e procedimentos, pessoal, eles podem ser complexos, né? Uma vez, né, dependendo da área de manutenção ou o processo, ele pode ser muito grande, né, realmente complexo, contemplando então o planejamento do departamento ou de uma simples atividade, como por exemplo trocar rolamentos de um redutor. Então, quando efetuarmos o planejamento desta manutenção programada, poderemos também estar criando um padrão, que pode então ser melhorado com o passar do tempo, após a análise das informações, que é conhecida aí como história da manutenção. Então, por isso tem que ser tudo bem registrado, documentado, pessoal. Que a partir desse histórico eu faço então a análise dessas informações, né? Então, algumas perguntas para a gente fazer um bom planejamento desse serviço. Um caso aí aplicado para um rolamento de um redutor. Então, por que os rolamentos devem ser trocados? Quais deles devem ser trocados? São rolamentos de estoque ou eles devem ser comprados? Quais ferramentas serão necessárias, né? Quando esse serviço será necessário, será realizado, né? Quanto tempo será necessário para realizar esse serviço? Quantas pessoas vão ser necessárias para fazer exercício? Ou seja, vai depender do tamanho do meu redutor, né? Um redutor pequeno, posso fazer com 20 pessoas, né? Se for maior, né, daí vai precisar de mais pessoas, ferramentas para poder içar esse redutor, desmontar da forma correta, da forma segura, né? E que tipo e quantidade de lubrificante será utilizado, né? Obviamente, a gente está lidando com um redutor, né, pessoal? A gente está lidando com mecanismos, então a gente precisa de fazer a gente precisa retirar, né? Porque não tem como fazer uma troca assim, sem drenar esse óleo lubrificante. Depois a gente precisa repor ele, né? Então, quanto maior o número de perguntas, né, pessoal, melhor então a gente ter um planejamento e menor então o risco de falhas, né? Então, a gente tem um melhor entendimento do problema, a gente consegue então ter um norte melhor, né? A gente tem um norte mais bem assertivo, mais bem definido, ou seja, eu vou funilando, né, de certa forma que eu vou convergir para uma resposta, né, para um rumo, né, um rumo correto.
Então, para fazer isso, né, pessoal, a gente utiliza alguns métodos, né? Então, a gente usa os métodos de análise de falhas, né? O primeiro dele aí é o RCFA, que é o Root Cause Failure Analysis, ou análise de causa raiz. O que que vem a ser? Ele é a técnica dos 5 porquês. É utilizado, então, para achar a causa raiz de um problema ou defeito. É uma técnica simples e utilizada na resolução de problemas, e foi desenvolvida, então, por o Taishi Ono, porque é o pai do sistema de produção Toyota, né? Podendo ser aplicado de forma rápida em conjunto com o Brainstorm. Então, qual é o primeiro aí? Qual é o problema, né? Então, por exemplo, a pressão do sistema hidráulico da injetora B7 está baixa. Por que a pressão do sistema hidráulico da injetora está baixa, né? Então, a mola da válvula reguladora de pressão está quebrada. Por que a mola da válvula de pressão, regulador de pressão, quebrou? Foi tensionada além do limite. Por que foi tensionada além do limite? O operador da injetora não consultou instrução de trabalho. A outra pergunta: por que o operador não consultou a instrução de trabalho? Ele não sabia de sua existência. E por que ele não sabia da existência da instrução de trabalho? Porque ele não recebeu treinamento de integração durante o período de experiência. Então, o responsável pela execução do treinamento estava afastado e não foi designado essa tarefa para outro funcionário. Pessoal, se vocês perceberam aqui, é aquela pergunta que sai mais abrangente, mais geral, e ela vai afunilando de forma a ficar mais específica, até eu chegar naquele ponto que é a minha falha, né, a minha causa raiz desse problema, ou seja, que é o problema geral, que é o sistema hidráulico da injetora B7 está baixo. Então, a partir desse problema geral, eu cheguei praticamente numa causa raiz, que era que o meu operador não consultou a instrução de trabalho devido à falta de treinamento que teve. Então, a gente foi aqui a falta de treinamento do meu empregado, né, do meu operador, foi essa causa raiz desse meu problema no meu sistema hidráulico, certo? Então, gente, geralmente uma pergunta leva a outra em que vai do mais abrangente para o mais específico. Então, aí, vamos pegar aí um exemplo, pessoal, do nosso cotidiano. Vamos supor aí, qual um problema? Partir para um problema geral. Uma lâmpada não acende. Então, essa resposta vai servir para essa resposta da primeira vai ser a pergunta da segunda questão. Por que a lâmpada não acende? Está queimada. Por que a lâmpada está queimada? Queimou após tempestade. Por que ela queimou após tempestade? Não tinha proteção no sistema elétrico. Por que não tinha proteção no sistema elétrico? Que não foi seguido o projeto elétrico. Ou seja, então, o motivo principal raiz da lâmpada não acender é porque não foi a falta de segmento do projeto elétrico. Então, através dessa técnica de resolução de problemas na causa raiz, então a gente nota que não basta apenas trocar somente a lâmpada que estava queimada, mas é que é preciso, então, resolver a situação da instalação elétrica que não está adequada. Então, isso porque, com certeza, né, os próximos surtos na rede elétrica poderá causar a queima de outros aparelhos que estiverem ligados na rede. E essa ferramenta, então, né, pessoal, ajuda, né, você determinar, então, a relação entre as diferentes causas de um problema de uma forma não estatística, né? E o próximo que a gente vai ver aí, né, pessoal, o FMA, que é o Failure Modes, Effects and Analysis, né, que é a análise dos modos de falha e seus efeitos, né? Boa noite, Isadora, tudo bem aí? Bom, já iniciei a aula, eu achei que ninguém ia entrar. Eu estou falando então da última situação de aprendizagem que ela foi feita, não sei se ela já foi feita, né? Ou já fizeram, se ela vai ainda ser feita aqui na aula presencial, certo? Estou falando da parte de gestão de processos e tecnologia de ferramentas materiais e na manutenção, né? Bom, estou falando então aí do FMEA, né? Que é o Failure Modes, Effects and Analysis, então é a análise do modos de falha e seus efeitos. Ele deve ser conduzido por um especialista, ou seja, por um profissional que conheça a fundo essa ferramenta, sendo que os demais integrantes, né, vai conhecer bem o processo ou as características do equipamento, onde ocorre a falha, então, o problema. Então, os tipos de FMEA ou análise dos modos de falha e seus efeitos são a de sistema, de projeto, de processo, de interface e de logística e para software, né? E ele também pode ser elaborado por um grupo de pessoas especialistas sendo da qualidade, engenharia, design, produção e processo, onde então todos vão estar em cooperação, traçando então os temas abordados para a situação, sendo necessário então ser elaborado no início,
e antes de desenvolver ou fabricar um novo produto, processo ou sistema. Então, esse FMA de manutenção, ele vai ser embasado na confiabilidade do equipamento, máquina ou ferramenta a ser estudado. Então, com essa ferramenta, é possível, então, traçar previsões e critérios de manutenção, com o objetivo, então, de atingir a melhor performance de produtividade possível. E com esse estudo, então, da FMA, a gente consegue traçar as manutenções preventivas e preditivas também, né, necessárias, e qual a urgência que a gente vai ter, então, para cada intervenção no equipamento, máquina ou ferramenta. Ou então um projeto de uma melhoria que se pretende implantar com o mínimo risco de falha, né? Então, outra ferramenta que a gente vai analisar aí agora vai ser a análise de falhas, de árvore de falhas, né? Que é a Fault Tree Analysis, ou análise da árvore de falhas. Então, a FTA, né, ela vai utilizar como princípio a álgebra booleana, né, que é a lógica mesmo, né, a lógica, basicamente uma lógica matemática mesmo, para resolver desvio no evento indesejado ou esperado, do estado normal de um componente do sistema. Então, ele vai consistir na construção de um processo lógico dedutivo que parte então, de um evento indesejado pré-definido, no caso uma hipótese acidental, busca as possíveis causas dele. Então, o evento segue investigando sucessivas falhas, né, dos componentes até atingir as chamadas falhas causas básicas. Vai ser da mesma forma das demais, né, que você vai partindo do mais geral para o mais específico, né, que não podem ser desenvolvidos para quais existem, então, dados quantitativos disponíveis. E o evento indesejado, ele é comumente chamado, então, de evento topo. E pode falar, Isadora. Tá vindo? Oi? Não estou te ouvindo, Isadora. Eu tô com um problema no áudio, aí eu não tô nem ouvindo você e nem conseguindo falar. Tá me ouvindo agora? Deixa eu só. Eu Tá posso... meio bugado o áudio. Tá Eu ruim? acho que é meu. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui de tela. Eu vou tirar o meu vídeo aqui. Pode ser que o vídeo com o áudio aqui pode dar um problema. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aí. Não dá para ouvir melhor aí, Zada? Tô ouvindo. Tá Você tá me ouvindo? ouvindo também de Sim, tô boa? te ouvindo, tô te ouvindo. Pode ser que é o meu problema do sincronismo do vídeo também. Pode dar um problema. Mas agora tá me Tá, ouvindo melhor aí? tô. Então, certo, então. Então, continuando aí, né? Obrigada. Como eu falei, né? Por nada. Então, a FTA aí, né, ela vai utilizar esses ícones aqui, né? Então, por exemplo, o retângulo eu vou usar para o evento topo ou intermediário, né? Que ele é utilizado, então, para representar descrição de eventos. O círculo, né? A circunferência, ele vai representar o evento básico, que é uma falha básica que não requer, então, nenhum desenvolvimento. Ou seja, eu cheguei no mais elementar, né? Eu não consigo mais aprofundar mais com relação ao evento, né? O losango ele representa um evento não desenvolvido, ou seja, vai representar uma situação que não vai ser mais analisada por falta de interesse mesmo, ou seja, dependendo da análise, então você pode colocar e classificar esse losango para um determinado procedimento que não vai ter mais interesse da equipe de manutenção ali, né? Eu tenho a porta ou aí, né, que a saída então vai acontecer quando uma ou mais entradas da porta são verdadeiras, né, elas existirem. A porta E, né? Então a saída acontece quando todas as saídas da porta são verdadeiras existirem simultaneamente. E o duplo diamante, né? Que é um losango maior, mais largo e outro mais estreito, que eu considero o evento básico, que depende de outros eventos inferiores, né? E importantes o suficientes, então, para justificar uma análise separada. Então, ao contrário do losango aqui, que é o não desenvolvido, esse aqui quer dizer que eu tenho que tomar mais cuidado naquele procedimento em si, né? Então, ou seja, além disso, ele é vinculado aos anteriores, ou seja, ele tem uma dependência com os demais, certo? Aqui a gente vai ter um exemplo dessa análise da árvore de falha, por exemplo, para a lâmpada, né? Então, por exemplo, através da técnica de resolução aí de problemas na causa raiz, a RCFA, o caminho adotado foi outro. Então, aplicando a técnica de cinco porquês. Então, agora com a FTA, a construção do processo lógico dedutivo de um evento indesejado pré-definido e busca as causas do mesmo. Então, eu tenho, por exemplo, a lâmpada não acende, né? Então, aqui, lâmpada não acende,
O que que pode ser, né? Pode ser por um ou outro motivo, né? Pode ser devido ao defeito na lâmpada ou por falha de energia elétrica. Seguindo aqui para o lado esquerdo, o defeito na lâmpada, o que pode ocasionar um defeito na lâmpada? Então, todos esses aqui são eventos topo, né? E esse aqui é o chamado evento básico, ou seja, o defeito na lâmpada pode ser uma lâmpada queimada ou não há lâmpada na luminária. Então, se não tem lâmpada na luminária, então não tem como eu desenvolver mais nada. Isso aí eu cheguei para uma causa mais básica. A lâmpada queimada ainda é um evento considerado topo. Então, qual que é o motivo para a lâmpada queimar? Defeito de fábrica ou um surto de tensão na rede elétrica ou uma lâmpada que sofreu impacto. Então, agora a gente chegou para os defeitos básicos aqui, né, para o evento básico. Defeito de fábrica, que então não tem como assim eu solucionar, né, então é devido ao fabricante. Surto de tensão também, né, que aí pode também não ser, vamos dizer assim, uma falha da nossa parte, porque aí depende da concessionária de energia, ou a lâmpada sofreu impacto. Isso aí pode também ser relacionado ao nós, né? Pode ser também por questão de um armazenamento incorreto, ou pode ter vindo, por exemplo, de um fornecedor já quebrado, né? Então, também por motivo de força alheia. E nesse aqui, não há lâmpada luminária, pode ser então falta do equipamento no meu almoxarifado, né? Ou seja, eu preciso então comprar uma lâmpada, justamente para eu poder solucionar esse evento maior que a lâmpada não acender. Partindo para a minha análise de falha para o lado direito, então, o motivo da lâmpada não acender é falha de energia elétrica. Quais são as motivações? Pode ser falha no interruptor ou não há energia elétrica. Se eu considerar que é falha no interruptor, pode ser devido a uma tecla quebrada do interruptor ou fio solto, né? Ou seja, tecla quebrada do interruptor pode ser por um mau manuseio, então tem que fazer uma substituição desse interruptor. E se for fio solto, também fazer as devidas conexões para não dar um mau contato e conectar da forma correta, né? Garantindo então que a lâmpada acenda. E se não é energia elétrica, né, pessoal, pode ser então devido a fio cortado, né? Ou o fusível queimado ou por falta de energia elétrica. Se for fio cortado, fazer a devida substituição ou fazer a emenda, né? Substituir o fusível, né? Ou providenciar a energia elétrica ali, né? Com alguma fonte de tensão ou com questão da concessionária, né? Então aí eu faço minha análise de árvore de falha partindo do evento topo para os eventos básicos, onde os eventos básicos então eu não consigo mais desenvolvê-los, né? Então basicamente é isso a análise da árvore de falha. Então, né, pessoal, tem diversas ferramentas e métodos para a gente, então, investigar as causas das falhas. E também cabe a nós escolhermos as mais adequadas para a situação, problema, né? Certo? Então, aqui, pessoal, tem alguns exercícios de passagem para vocês fixarem esse conhecimento aí, né, da parte de análise de falha. Bom, uma coisa que a gente também precisa saber, né, pessoal, ter noção é a parte de ferramentas e materiais, né? Bom, então vamos ver aqui algumas ferramentas, vamos ver aqui as ferramentas, né? A gente sabe aí, a gente lida aí dia a dia, sabe que aquelas ferramentas vão auxiliar, né, a gente nas operações aí, tanto de montagem, desmontagem, ajuste e regulagem de máquinas e equipamentos. Então, quando o mantenedor ele for atender alguma ocorrência, então ele, antes de tudo, avalia a necessidade de ferramentas, dispositivos, acessórios, peças, catálogos e diagramas que se fazem, então, necessários para executar o serviço, né? Então, eu não preciso levar toda a caixa de ferramenta, né? Então, eu preciso saber qual é a máquina, qual é o defeito, né? E o que eu preciso saber para poder selecionar as ferramentas corretas, sem necessidade de levar tudo, né? Então, antes era aquela manutenção, né, pessoal, que a gente saía desmontando tudo, né? Hoje a gente tem que ter um pouco mais de planejamento, planejar melhor a manutenção, que a parte da execução da manutenção ela é a menor possível, né? Então, planejar bem a manutenção, eu evito muito trabalho braçal desnecessário. E também levar muita coisa desnecessária, como ferramenta e acessórios, né? Então, com isso, o meu procedimento otimiza o serviço, vai evitar os deslocamentos necessários e, consequentemente, o meu trabalho fica mais produtivo. E outro ponto importante, né, pessoal, é quanto à organização dos materiais no local de trabalho e a habilidade que a gente tem para poder utilizá-los.
Então, quanto à organização das ferramentas, né, a gente tem então ter ele bem dispostos ao alcance e evitar também deslocamentos desnecessários e distrações, justamente para evitar acidentes com relação à casa de ergometria, né, excesso de ferramentas, a gente pode carregar, vai causar problema de ergometria e também distração que pode causar um acidente, né? Então, outro ponto a ser observado é também a a grande maioria, então, das ferramentas dispositivos, então, sejam eles manuais, elétricos, pneumáticos ou hidráulicos, são fabricados, então, de diversos tamanhos, capacidade de carga e potência requerida para os diversos tipos de serviço. Então, seja ele um serviço leve, médio ou pesado. E cada uma dessas situações, unidades de medida são estabelecidas pelas normas regulamentadoras, né, pessoal? Então, tudo aí é regido pelas aquelas normas regulamentadoras que regem, então, questão para princípios de segurança em todas as áreas aí do trabalho que a gente tem aí no nosso país, né? Bom, então as ferramentas manuais, né, são as ferramentas que a gente utiliza na nossa própria força. Então são a chave de fenda, aperto, alicate de anel, a universal de pressão, as chaves ajustáveis, os saca-pinos, saca-polias, torquímetros, martelos, alavancas e etc. Então, por exemplo, a chave de aperto, né, de boca hexagonal são fabricadas em aço ligado, né, com cromo vanádio, que é para ter mais durabilidade, né, durabilidade e uma certa dureza, né, para não se desgastar, né, e também ser submetidos a testes rigorosos de torque, para atender, por exemplo, a norma DIN, que é a norma alemã 17111-1, e podem ser fabricadas em bitolas métricas ou na inglesa, que é a polegada, né. Então, quais as orientações para um bom uso da chave de aperto? Utilizar a luva, né, pessoal, para proteger as mãos sempre que possível. Utilizar uma chave de bitola correta, né, para que não haja folga, para não chamar, não fazer, não espanar nem o parafuso e nem a minha chave, né. E também sempre usar a chave perpendicular, né, para o eixo, para isso aumenta a vida útil da ferramenta. Então, nunca usar ele numa angulação diferente de 90, sempre na perpendicular ao eixo. Não usar tubos, né, pessoal, nem barras extensoras para obter mais torque. Isso pode fazer uma flexão, por exemplo, na minha barra, né, causando fadiga e também entortando, né, pode quebrar também, espanar a rosca desse fixador. Respeitar o torque estabelecido, né, pessoal, por norma para cada tamanho de chave. Então, isso é determinado por norma, né, nunca fazer aquela força excessiva. Força excessiva não quer dizer nada, você pode estar simplesmente danificando tanto a chave quanto os fixadores. Não golpear, pessoal, não golpear as chaves, né, a não ser que sejam projetadas para este fim, como é o caso, então, das chaves de batidas, e não alterar a forma original das chaves, né. Bom, uma outra ferramenta manual bastante utilizada aí, pessoal, são os torquímetros. Então, eles são instrumentos de medição de torque e são de diversos tipos, como os de estalo, vareta, relógio, catraca, eletrônico e intercambiável. E a escolha ideal, né, pessoal, é ideal que esse torquímetro, então, meça o torque entre 50% e 75% da sua escala. Então, um exemplo aí, se um torquímetro de 50 a 200 libras pesa, então a operação ideal vai ficar entre 125 e 162 libras-pé, ou seja, a gente nunca trabalha com os extremos do torquímetro, sempre nessa faixa, entre 50% e 75% da sua escala, justamente para não danificar, já que é um aparelho aí considerado sensível, né? E sempre que possível, né, pessoal, alguns cuidados aí, o torquímetro deve estar com a mola relaxada, né, pois essa mola passa a sofrer deformação com o tempo e ela vai perdendo então seu poder de medição, né, ou seja, vai descalibrando. E devemos calibrar esse torquímetro então a cada 6 meses e após quedas ou choques violentos e após sobrecarga ou após reparos, né. Então sempre fazer a calibração aí nessa periodicidade. Quando ocorrer dúvida no resultado encontrado, também a gente deve calibrar esse torquímetro. Apertar, então, preferencialmente a parte rotatória da conexão, o que significa, então, na maior parte dos casos, a porta, e não o parafuso. O aperto dos fixadores, sejam porcas ou parafusos, tem que ser feito em etapas. Se há uma série de parafusos a serem apertados, então, primeiro a gente faz um aperto intermediário de todos, né? Então, a gente faz um aperto intermediário, que é a chamada pré-carga, né? Depois um aperto próximo
ao torque final, né? Primeiro um aperto no torque final e, por fim, no torque desejado, né? Então, um torquímetro, né, pessoal, ele é um instrumento de precisão. Então, ele tem que ser manuseado com cuidado e com uma pessoa devidamente treinada, né, e calibrado e testado conforme desvios permissíveis na norma DIN ISO 6789, que é em torno de mais ou menos 4%. Ok? Uma outra ferramenta que a gente tem manual aí são os extratores ou saca-polias, né? Então, eles podem ser com gás deslizantes, fixas ou articuláveis. E apesar do nome, né, pessoal, eles também são utilizados para sacar rolamentos, engrenagens, catracas, acoplamentos, entre outros, né? E assim como as demais ferramentas, né, eles também são os tratores são fabricados em diversos tamanhos e pode acontecer através de um manípulo ou com uma chave de aperto. Então tem no mercado, pessoal, extratores manuais hidráulicos de diversos tamanhos, que é as aberturas das garras e capacidade, visando então atender às várias necessidades do mercado. Então, alguns cuidados que a gente deve ter: não improvisar o extrator, né, pessoal, por trabalhos não indicados, ou seja, sempre utilizar para aquilo especificamente, não fazer as famosas gambiarras, né, ou utilizar ele para aquele fim que ele não foi feito, né, fabricado, ou para fora de especificação, né, sempre manter lubrificado com óleo, armazenar em locais livres de poeira e umidade, né, que gás faz uns desgastes prematuros aí desse meu extrator, não ultrapassar os limites de força especificado, né, pessoal? Que isso pode ser perigoso, né? Pode estourar a peça, pode causar um acidente. Então, enfim, nunca ultrapassar esse limite de força. Evitar então as batidas, né? Principalmente aí no fuso rosqueado, né? Que tem aqui, né? Esse fuso rosqueado que a gente tem aqui, né? Então, nunca usar pancada. E sempre que possível, né, utilizar extratores de 3 garras para maior segurança, né, pois então tem mais contato com o elemento a ser sacado, né? Então aqui ele dá mais segurança na hora de sacar o elemento de máquina que você quer extrair, né? E aqui então, pessoal, são alguns exercícios para vocês fixarem o conhecimento aí, e não é pontuado aí, só para vocês fixarem mesmo o conhecimento. Com alguma dúvida aí, pessoal? Questionamento? Não, Tá tudo certo? tudo. Bom, com relação às outras situações de aprendizagem, Isadora, tá tudo bem? Tá tudo ok? Eu fiz todas, né? Mas, Tô. assim, fiquei com dúvida se eu não me engano, é na SAP 2. Na SAP 2, deixa eu abri-la aqui. Que especificamente ficou com dúvida aí, Isadora? As três, elas são interligadas ou uma não tem nada a ver com a outra? Assim, tem uma certa ligação, mas são independentes, não, porque assim, eles abordam mais ou menos o mesmo assunto, mas não tem ligação assim, não. É porque eu acho que o que eu li na SAP 1. Peraí, deixa eu só abrir aqui pra eu ter certeza. Não tô achando, peraí. Aqui, ó, professor, porque na primeira etapa tem a. Como é que fala? São os elementos aqui para colocar no redutor, né? Tem alguns componentes que eu tenho que marcar, né? Que eu acho Isso.
que é para identificar quais são os utilizados. Aí eu marquei rolamento axial de esferas. Aí tava certo. Não, Aí na 2 tá tá correto. falando, tá falando sobre o rolamento cônico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não? Não, são os rolamentos, eles são diferentes, né? O rolamento de rolo cônico, ele tem um formato mesmo de um cone mesmo. Ele faz um tronco de cone. O axial de esferas, ele é retinho, né? Ele é um rolamento mais retinho com as esferas, né? Então eu ter marcado axial na primeira e cônico na segunda não faz diferença. As duas estão certas? É porque, por exemplo, depende muito porque assim, se você baseou naquele exemplo que tem lá na biblioteca, vou até compartilhar a tela com você aqui, ó. Porque depende muito do redutor. Tem redutor que vai utilizar ou não. Igual, por exemplo, esse da biblioteca aqui, ó, que é esse redutor aqui, né? Esse caso aqui, ó, Isadora, ele vai usar só os rolamentos axiais, ó, de Então, esferas, tá vendo? então eu me baseei nesse daí. Aí, como Só ele que aí é, eu marquei as duas, pra, sei lá, por via das dúvidas. é- não, não, mas vai depender muito vai depender muito do redutor, né? E como vai estar disposto aí, usa um de rolamento cônico. Mas se você marcou de esfera, não tem problema não, Tá bom. tá bom? Porque o principal aqui é é o redutor, né? Perdão, redutor não, o de axial de esferas, né? O cônico, algumas aplicações vai usar. Só ver aqui, ó. Vendo? O de rolo cônico, ele tem essa cara aqui, ó. Que vai depender, por exemplo, aí da aplicação, né? Às vezes tem uma redução, né? Ele usa de rolo cônico, ele pode ser até também dessa forma aqui, ó, reto, mas ele é um rolo cônico. Aí vai depender de como tá no mancal, a aplicação, mas se for assim também, ó, cone para rolamento, ó, vai depender do corpo dele aqui. Ele pode ser no formato cônico mesmo ou ser até reto aqui com os rolos cônicos, né? Mas não tem problema não. Se você colocou o radial de esferas ali, sem problema. Entendi. A dúvida era só essa mesmo, É porque isso em mesmo? uma atividade fala sobre um e na outra fala sobre outro. Aí eu só segui a lógica de cada SAP. Aí Não, espero que não. seja Ah, não, não, certo. mas seguiu a lógica ali, tem problema não. Com relação às aulas presenciais, Adora, tudo ok aí? Teve algum... A gente, no primeiro momento presencial, a gente só teve mais teórica. A gente fez aquelas contas de RPM. Aí eu acho que nesse próximo momento a gente vai fazer a prática mesmo, de desmontar e No montar um redutor. redutor, né? Ah, não, tudo bem então. Opa, beleza. Então, tudo correto. Então, mais alguma dúvida aí, questionamento? Deixa eu só ver aqui. Que eu fiz a SAP 3 ontem. Aí tem como me dizer se tá certo ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui, Isadora. Como é que é verdadeiro ou falso, né? Aí eu segui só a lógica da minha cabeça aqui, não Ah, pesquisei não, muita coisa. mas ele é bem simples, o Isadora. Ele não tem nada complexo, esse verdadeiro ou falso, não. Vendo aqui, ele não, ele é realmente assim, não é porque, para ser ridículo de fácil, não. Realmente é uma lógica mesmo. Por exemplo, sobre a parte, né, avaliando o cenário apresentado, então assinalar verdadeiro ou falso para as informações descritas abaixo, a fim de retratar a postura e procedimentos técnicos profissional da área técnica eletromecânica. Deixa eu só abrir o seu aqui, eu até vou ver se eu abro ele aqui. Se tiver alguma coisa errada aí, você já me fala que eu já corrijo já aqui agora. Eu ainda nem
Vou só pegar minha colinha aqui. Só um minutinho. Sabe? Você só errou uma aqui, Isadora. Vou até mostrar meu. Compartilhar a tela aqui, ó. Esse aqui do lado esquerdo é o seu, né? E esse aqui do lado direito aqui é o gabarito. Então, ó, você só errou esse aqui que é da comunicação. Ó. É fundamental o processo todo de qualquer tarefa. Logo, é fundamental que você troque ideias com o seu colega de trabalho. É verdadeiro. Só esse aqui que você errou. O restante aqui está tudo correto. Eu posso editar e mandar de Pode, novo? pode, pode. Tá certo. Sem problema, pode editar e Ah, eu tenho outra dúvida também, que eu fiquei bastante em dúvida em relação a SAP 1. Acho, não, não é SAP 1 não, peraí. SAP 2 ou 3, que fala sobre manutenção, que é para assinar qual que é a melhor manutenção no cenário lá da atividade. Aí eu fiquei em dúvida entre manutenção produtiva total e manutenção preventiva. Eu pesquisei o que que era produtiva total, aí eu vi que não tinha muito a ver. Aí eu queria saber o que que seria essa produtiva total, porque eu pesquisei no Google, saiu pouca coisa assim. Queria saber como que ela é na prática. a manutenção produtiva, ó, você que está atuando lá na Ambev, né, as grandes indústrias, ela utiliza essa manutenção produtiva total. É aquele negócio assim, você opera uma máquina, Isadora, na verdade, a manutenção produtiva total, ela parte de uma filosofia mesmo de manutenção. Então, ela tem alguns pilares. A primeira chama manutenção autônoma, né? Então, por exemplo, você como operadora daquela máquina, você também é responsável por ela, bem até para fazer pequenas intervenções. Então, isso chama de manutenção autônoma, né? Então, você, por exemplo, sabe tudo daquela máquina. Então, aquela máquina é como se fosse sua, né? Você é dona daquela máquina. Então, você consegue, por exemplo, saber de tudo dela ali, né? Então, desde uma parte mais trivial até uma parte mais complexa, né? E você também consegue fazer pequenas intervenções. Obviamente, que dependendo do tipo de intervenção, né? Por exemplo, uma prevenção ou até uma coisa mais grave com a máquina, você vai precisar, obviamente, da área da manutenção. Mas como você já tem um bom entendimento daquela máquina, você fica uma espécie de parceria com o pessoal da manutenção que consegue intervir de forma mais rápida ali, né? Outro também pilar da manutenção produtiva também, que ela é interligada com todas as áreas, então, seja não só na área da manutenção, mas a área produtiva, com até a área financeira e administrativa da indústria, né? Então, ela parte de 8 pilares. Deixa eu só ver aqui, Isadora, se tem alguma coisa dessa manutenção aqui no livro. Ver se no livro tem alguma coisa. Vou só pesquisar aqui. Isadora, então a manutenção produtiva, ela tem então esses 8 pilares aqui, né? Que é a manutenção autônoma que eu falei, a planejada, né? Então, fazer tudo com a forma planejada, isso a gente pode utilizar da manutenção preditiva, né? Da própria preventiva também. A preditiva utilizando uma máquina, um dispositivo que nos dá indícios de que a máquina precisa passar por uma intervenção.
melhorias específicas, né? Então, tanto na máquina, até com melhorias específicas na máquina, no processo de manutenção, ou em outras partes também, por exemplo, até passando pela parte financeira e produtiva. Educação e treinamento, ou seja, treinamentos constantes, né, com o operador e com o pessoal da indústria, né, da empresa como um todo, manutenção da qualidade, então sempre preservar também a qualidade, né, fazer aquilo com precisão e a maior qualidade possível, controle inicial, aplicado no administrativo e também na segurança e higiene, saúde, segurança e higiene do trabalho também, né? Então, aqui seria utilizando aquele 5S lá, aquela filosofia japonesa, né? Deixar tudo limpo, né? Então, você pode observar que hoje as indústrias, elas são totalmente limpas, né? Não tem aquela visão antiga que tudo é sujo de óleo, as paredes sujas, tudo sujo, é tudo limpo, né? As indústrias são praticamente assim, você não vê nenhuma sujeira, né? Hoje é exemplo total, né? Tudo organizado, ferramental, as máquinas, né? Movimentação, por exemplo, ordenada dos trabalhadores, enfim, tudo bem integrado e bem funcionando mesmo como uma boa engrenagem, né? Uma boa máquina, né? Então, isso consiste o TPM. No caso específico aí, ô Isadora, no contexto da situação de aprendizagem, pode ser aí, no caso, o mais correto a se falar aí seria a manutenção corretiva não planejada, uma vez que se fala ali que a máquina quebrou de forma inesperada. Então, quando a máquina quebra de forma inesperada, é aquela manutenção corretiva não planejada, né? Ou seja, você não planejou, a máquina teve um colapso sem, assim, sem aquele aviso prévio, né? Então, a gente precisa de uma intervenção corretiva não planejada, certo? Certo, entendi. Então, a manutenção é essa, como é que é? Total? A Produtiva total? produtiva total, isso. Ela é a junção de tudo, então. Isso, ela é uma manutenção mais ampla, praticamente uma filosofia mesmo, não é simplesmente uma técnica, por exemplo, uma preventiva, uma manutenção preditiva, ela engloba tudo, né? Ela é mais geral, ela é mais ampla, então ela não trabalha só com a equipe da manutenção, ela engloba tudo dentro da indústria, né? Dentro da empresa, né? Entendi. Tem mais alguma dúvida, questionamento? Não, Deixa eu só ver aqui, Isadora, você chegou a verificar o livro didático que você tem? Talvez se tem. Não, o livro não, o livro de fato não tem mesmo, o livro não tem as ferramentas, não tem. mas eu pesquisei, eu tinha pesquisado no Google e é basicamente isso aí que você falou mesmo, só que aí eu queria achar um exemplo na prática, assim, aí você falou, aí expandiu mais a mente. Não, é mais amplo mesmo. Você pode observar melhor aí no seu dia a dia aí no trabalho. A Ambev, ela aplica isso, ela aplica essa manutenção produtiva total. Hoje, todas as indústrias mesmo, as chamadas, vamos dizer assim, no topo mesmo, as que têm certificação de qualidade ou qualquer patamar de produtividade alta, elas utilizam esse tipo de aplica essa, né, nem pode falar um tipo de manutenção, uma filosofia mesmo de manutenção, que é a produtiva total, né? Entendi. Tem mais alguma dúvida, Isadora? Não, Isso mesmo? Bom, então só vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dificuldade aí ou alguma dúvida aí na situação de aprendizagem, né? Não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês em que for necessário, for preciso. Vou desejar então a todos uma boa noite, então. Fiquem então todos com Deus e até a próxima. tá bom, obrigada. Tchau. Tá? Tchau.